Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Tiago, aqui do Aprenda Mais. E nesse vídeo eu queria te falar sobre uma condição muito importante para quem estuda, que é a motivação. Mas não necessariamente falando sobre técnicas de motivação nem nada assim, mas também sobre isso, né? Para te falar, na verdade, sobre um ponto que você pode trabalhar para melhorar, para tornar mais óbvia, né, a tua capacidade de se motivar. E vou falar, né, nesse vídeo, vou te dar aqui uma estratégia de pensamento baseada numa experiência que eu tenho, que eu tenho recorrentemente, né, nas atividades que eu tenho enquanto professor e enquanto orientador de estudos. E recentemente, né, sendo professor também da disciplina de projeto de vida, do novo ensino médio, tive um momento com uma aluna no meio de uma aula que me fez lembrar disso e me fez pensar em fazer esse vídeo aqui, tá? Que é o seguinte, ó. Quando a gente fala de rotina de estudo, né, para estudantes de qualquer coisa, né, seja para Enem, para vestibular, para concurso público, para a tua vida acadêmica, para você se desenvolver, estude, né, pelo que for. O fato é que quando você estuda, a gente geralmente pensa o quê? O que as pessoas, né, querem sempre saber? Sobre como estudar, né? As pessoas se apegam muito nessa coisa de um planejamento, ou seja, de saber o que estudar, quando estudar, por quanto tempo estudar, e também se apegam muito nessa pergunta do como estudar. Só que mais importante do que isso, sempre, e acho que eu já falei disso aqui outras vezes, mais importante do que qualquer pergunta sobre estudo é sempre o qual? É sempre o porquê, né? Então, sempre voltar para esse ponto do porquê que eu estudo. E da minha prática, né, como orientador de estudo, as pessoas me contratam, geralmente, para fazer planejamento de estudo. E aí, tem sempre aquele momento que eu pergunto assim, tá, e aí? O que você quer alcançar com seus estudos? A pessoa fala, eu queria passar em medicina, por exemplo. Né? É o perfil geral das pessoas que me contratam. Então, eu queria passar em medicina. Beleza. Por quê? Aí a pessoa fica assim, porque... Aí ela demora. Aí, geralmente, você já vê que ali tem um problema. Então, geralmente, né, quando você não tem um porquê de fazer uma coisa, você tem dificuldade para fazer essa coisa. Repara, se você estuda e você tem alguma dificuldade, né, no seu estudo, se você tem dificuldade para manter sua atenção, concentração, seu foco, se você procrastina, se você se distrai com frequência, eu te desafio a me responder assim, por que você estuda sem pensar? Tipo assim, perguntei para você, e aí, por que você estuda? E aí você leva 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e você não responde. Se você levou mais 3 segundos, provavelmente você não sabe por que você estuda. E justamente por isso, você talvez não consiga estudar. Por quê? Se você não tem uma clareza do porquê que você estuda, você não tem motivação para estudar, né? A tua motivação, não motivação no sentido inspiracional, né? Motivação no ponto de vista biológico mesmo. Motivação é o quê? Motivação tem relação com uma série de substâncias que você produz no seu cérebro, que são ativadas, né, e estimuladas por você quando você tem clareza de objetivo, né? Então, quando a gente pensa no porquê das coisas, para você que é estudante, esse porquê é muito importante, digamos, é a coisa mais importante. E o que eu queria falar nesse vídeo é sobre uma conversa que eu tive assim com a turma toda, né, um dia desses, e que me levou a gravar isso aqui, que pode servir para te ajudar. Então, olha só, fazendo uma disciplina chamada Projeto de Vida, trabalhando, né, no coletivo com os meus alunos da primeira série, a gente estava falando sobre isso, sobre o porquê das coisas. E aí usei uma aluna na sala como exemplo, né, para a gente discutir isso. E aí foi mais ou menos assim, eu perguntei para ela, tá, e aí, fulana, por que você quer passar em medicina? E ela ficou lá, tipo, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu perguntei, tá, mas e por que você quer ajudar as pessoas? Por que você não faz outro curso para ajudar as pessoas também? Ela falou, não, mas é porque eu quero fazer medicina, porque eu quero ir para a área de medicina de família, porque a minha família, quando não teve condições de ter acesso a algum tratamento, alguma coisa assim, o médico de família foi fundamental e tal, e tal. Então ela teve toda uma história com uma condição né, de um médico de família, da medicina de família, ajudando a família dela. E ela viu ali alguma coisa que gatilhou ela. E eu perguntei, tá, mas e no fim das contas, o que você quer com isso? Eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero, sendo médica, eu quero ter um futuro talvez mais garantido, porque, né, ela acredita que, sendo médica, isso vai acontecer com ela, né, isso vai dar condições para ela. E ela quer, aí eu perguntei, tá, e o que você quer nesse futuro? Nesse futuro eu quero poder
ter um trabalho, eu quero poder ganhar bem, eu quero poder ter minha casa e não sei o quê. Eu falei, tá, e por que você quer ter essa casa? Ah, porque eu quero casar, eu quero ter 3 filhos e não sei o quê. E aí foi indo, entende? Então, em algum momento a gente chegou nesse ponto de minha vida, o futuro, o estilo de vida que eu quero, certo? E geralmente o que acontece? Esse estilo de vida que você quer, ou nesse caso dessa aluna, o que ela queria, esse estilo de vida, né, para chegar lá, repare, isso aqui é toda uma jornada, né? Só que para chegar lá ela teve que passar por várias etapas. Então, para chegar naquele estilo de vida que ela almeja, de ter filhos, de uma casa e não sei o que, tarará, tudo isso começa virando médica. E para virar médica, no caso dela, ela tinha que primeiro passar na escola, ela tinha que aprender conteúdos e tudo mais. Então, repara, quando ela está estudando, sei lá, um conteúdo de geografia na escola, esse conteúdo de geografia que ela está estudando na escola, de alguma forma pode contribuir e ajudar nessa jornada dela, né, de passar em medicina, para depois fazer isso, para depois fazer aquilo, para depois ter uma casa, para depois ter uma vida, para depois ter a família. Então, uma coisa que leva a outra. E no fim das contas, então, o porquê está nisso. Né? Por que ela estuda, então? Não é para aprender geografia, não é para passar em medicina, não é para ser médica. É para ter, de repente, aquela vida que ela almeja, e tudo isso vai servir de jornada. Tudo isso vai servir de etapas que ela vai cumprir ou de metas que ela vai cumprir na vida dela para chegar lá onde ela quer. Né? Então, isso serve para você. Né? Então, pensa só. Quando você estuda, você pensa assim, né? E eu atendo também muita gente que passa né, que estuda para passar em concurso público. Tem sempre esse papo também, né? De, tá, por que você quer passar, por exemplo, para a Polícia Federal? Ah, porque eu quero ganhar aquele dinheiro. Tá, aí. Por que você quer esse dinheiro? Ah, porque eu quero ter essa condição de vida. E por que você quer ter essa condição de vida? Ah, porque não sei o quê. E aí vai indo, até chegar no verdadeiro porquê. Então, geralmente, quando a gente pensa, né, em rotina de estudo para vestibular, Enem, concurso público, a gente pensa nesse objetivo ali mais imediato, que é a aprovação. Mas o teu objetivo, o teu porquê, está depois disso. É isso que você precisa colocar na tua cabeça e é isso que você precisa enxergar logo. Né? Se você não tem motivação para estudar, é porque às vezes você não vê o que vem depois, certo? Então, o que eu queria te falar aqui nessa aula, nesse vídeo, era um pouquinho disso. Quando você pensar no teu porquê, o teu porquê, ele não está geralmente ali, tão perto. Né? O teu porquê, ele vem geralmente depois. Então, por que você estuda? Ah, eu quero passar não sei no quê. E por que você quer passar nisso? Ah, porque eu quero que aconteça tal coisa. E por que você quer que aconteça tal coisa? Então, isso chega em algum ponto. E quando você não estuda, né, ou quando você se desmotiva, tu tem que lembrar disso. Né? Eu lembro que com essa aluna, por exemplo, eu falei o seguinte, tá, então, lembra o seguinte, quando você não estudar, essa casa que você quer ter, esses 3 filhos que você quer ter, eles vão ficando mais distantes, certo? Isso, claro, né, pega pesado, né, mas não deixa de ser verdade. O fato é, se eu estudo por isso, quando eu não estudo, eu também não estudo contra isso, entende? Então, se você estuda para passar não sei aonde, para fazer não sei o quê, para não sei o quê, para não sei o quê, para depois chegar no ponto de ter uma casa confortável, com uma família e não sei o quê, é por essa família que você nem tem ainda, por esses filhos que você nem tem ainda, que você está estudando muitas vezes. E quando você não estuda, você está se afastando disso, entende? Então, o porquê das coisas mora nisso. E esse vídeo é sobre isso, beleza? Então, eu sei que parece um papo meio fora do contexto aqui para o que eu costumo fazer, mas é interessante, tá? Você parar para lembrar disso. E eu lembrei de gravar esse vídeo por conta dessa conversa em sala de aula com essa aluna, tá? E resolvi trazer isso aqui, porque de repente pode ajudar você a pensar no teu porquê, beleza? Então, deixa aqui nos comentários se isso de alguma forma te ajudou, se ajudou a clarear alguma coisa. Lembra que o teu porquê, ele está um pouco mais distante do que você imagina e é justamente nessa distância que você encontra a tua motivação, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê por aí numa próxima aula.